Olá, boa noite a todos. Eu sou Felipe Fernandes e a gente está começando mais um projeto, mais uma etapa desse projeto que é o Liga Live. A gente está aí, começamos na semana passada, né, com o Douglas Prado, que falou sobre o jornalismo local, a política aí nesses tempos de pandemia. E hoje a gente vai ter uma transmissão muito especial com a Luciana Bassul, jornalista, professora aí da cidade. A Aline está entrando, esperar as pessoas entrarem. A Luciana está entrando aí daqui a pouco também. Vinícius Fernandes também, um abraço. Bruno Rodrigues, só chamar aqui a Luciana. Bernardo Sabrá, chamar a Luciana aqui. Pronto. Falei com ela aqui, daqui a pouco ela está aqui com a gente. Hoje a gente vai tratar de outro assunto muito importante também aí para nós jornalistas, algo que se reflete, eu acho, em várias carreiras e várias profissões, que é o trabalho remoto, né? Como fica o trabalho remoto aí após a pandemia, porque muitas pessoas, muitos profissionais se viram aí na obrigação de trabalhar de casa, ou enfim, de outros ambientes aos quais ele não estava acostumado, né? Então a Catarina também, boa noite. Enfim, a Luciana falou que está aqui. Ela não apareceu. Quando ela apareceu, coloco aqui. Enfim, gente, é isso. Obrigado aí. Eu vou guardar mais um pouquinho para a gente começar. Lembrando para quem entrou, porque quando eu falei, as pessoas ainda estavam entrando. Esse é um projeto da Liga Conteúdo de trazer aí o debate sobre assuntos relacionados à comunicação na nossa cidade, enfim, essas transformações todas aí às quais nós estamos submetidos. E a Luciana Bassus entrou oficialmente agora, eu vou chamá-la. A gente conversou com o Douglas aí na primeira edição, Douglas que foi editor da Tribuna, que foi editor do Diário também. Luciana está aí. Boa noite, tudo bem? Tudo bom? Boa noite. Boa noite, gente. Então, estava apresentando a Luciana. É difícil para alguém da cidade, para alguém que trabalhe na área da comunicação, que não conheça a Luciana Bassul, né? Seja pela experiência que ela tem aí na imprensa de Petrópolis, trabalhou na Tribuna, no Diário, no Petrópolis Post, né? Em vários veículos aí que marcaram história na nossa cidade. Professora da Estácio por 15 anos também. Enfim, uma profissional super qualificada, que eu pessoalmente sou fã, né? Como aluno, como companheiro de trabalho. E é isso. Luciana, boa noite. Obrigado aí por você ter aceito, por você participar aqui dessa transmissão. Oi, gente. Boa noite. Foi ótimo o convite. Adorei, adorei. Estamos aqui para a gente bater um papo. Tomara que tenha bastante gente para a gente trocar umas ideias, pessoal que perguntar alguma coisa. Enfim, eu acho que a gente vai poder conversar um pouquinho sobre a nossa profissão, né? Pois é, que é o nosso objetivo, né? É. A gente percebeu que é a hora de todo mundo parar, sentar e conversar, né? Aproveitar que está todo mundo aí em casa, por conta dessa pandemia, e tratar de assuntos relevantes aí para todo mundo e para a nossa carreira também. A gente está atravessando aí um momento atípico aí nas redações por conta dessa pandemia. Como eu estava falando mais cedo, as coisas mudaram de lugar. A gente tinha aí a rotina do profissional sempre na redação, apurando a matéria, com toda a equipe, enfim, e todo mundo se falando, debatendo pauta. E agora essa realidade mudou um pouco, né? As redações estão mais enxutas. Cumprimentar também o grande Roland Gianotti, grande professor também, né? Olá! Olá! E, Você e, tá a aí, Priscila, Olá? e a Ó, Priscila Torquato, outra amiga querida. Olá vai fazer umas perguntas cabeludas. Tenho Pois é, certeza. certeza. O Roland tá convidado aí também para uma live aí, nossa. Vamos conversar aí. Mas é isso, Luciano. Eu queria abrir essa conversa com você falando sobre essa questão. Que hoje muita coisa que era no presencial, no debate e tal, está no virtual. Como você está vendo essa mudança, esse novo tempo aí
da comunicação, que muita coisa deve continuar, né, depois dessa pandemia. Eu acho que tem muita coisa para a gente conversar, né? Primeiro, assim, se a gente falar da nossa localidade, do jornalismo local, né? Que é o que a gente viveu mais e o que eu posso falar mais, é, o que a gente percebe, primeiro, né? As grandes cidades, elas detêm, né, uma modernidade maior sempre em profissão, na indústria, no comércio, etc, etc, né? Na área científica e tudo. E a gente fica sempre um pouco para trás, né? Vamos dizer assim, as cidades menores, né? O mesmo acontece com relação à imprensa, né? Enquanto você tem os grandes centros com uma imprensa que, de repente, já estava acostumada com novas tecnologias e tudo, já está trabalhando, né, esse lado aí das mídias digitais, nós aqui da localidade, nós dependemos do empreendedorismo de algumas pessoas, né? Mas a gente vivia muito na órbita de dois jornais grandes, de grande circulação, né? E a Tribuna agora até que saiu aí praticamente no meio da pandemia, né? No início Início. da pandemia, a gente tem até que ver como é que vai ficar esse cenário aí, né? A partir disso. A gente ainda é uma cidade que vive muito da rádio, né? Tem rádios que estão chegando agora, né? A radiodifusora, que era Voltou, da né? década de 50, está voltando, né? Então a gente tem algumas particularidades diferentes dos grandes centros, mas ao mesmo tempo a gente está, né? Olha lá, olha cá, etc. A gente está com muita mudança agora por conta da pandemia, né? Então aí colocou todo mundo no mesmo lugar, né? Todo mundo em Uhum. casa. Então, trabalho remoto para todo mundo. Então, aquele trabalho que era do freela antes, né, e que ele fazia de casa, hoje está todo mundo fazendo. É a redação fazendo, né, a TV fazendo. Outro dia eu estava no LinkedIn e eu vi a... Ai, meu Deus, eu esqueci o nome dela. Foi uma aluna também da Estácio. Ela está no canal Futura. E ela estava Cara, justamente... A Karen. E ela estava justamente, ela fez uma postagem que ela agradecendo o quanto ela está aprendendo, né? Porque ela, nesse momento da pandemia, ela tem que fazer tudo. Ela falou assim: olha, eu não esperava que os meus equipamentos agora fossem um tripé, uma transmissão, um não sei o quê, o microfone, tudo para ela. O que antes você tinha uma equipe, né, de produção e tudo, ela faz tudo em casa. E ela apresenta, né, no canal Futura um programa. Então, eu achei bem interessante. Aí ela postou assim, aquela câmera, ela. Então, aquilo ali ficou para mim assim um, um símbolo, né, do que a gente está fazendo agora em casa. A gente está fazendo tudo, inclusive live aqui, pois é. né? Pois é. Mas como você acha, como você analisa esse fenômeno, assim? Porque é uma realidade que provavelmente vai ficar. Eu acho que, assim como em outras profissões, né? Você tem muita. Acho que as empresas estão percebendo que muitas funções que eram feitas em escritórios poderiam ser feitas em casa. E a gente, eu acho que não está fugindo muito dessa regra. Mas como você vê a ausência dessa troca entre os profissionais, essa conversa, você que passou por redação e eu também, a gente passou por redação um tempo em que tinha de tudo. A gente conversava, brigava no bom sentido. Não, eu e você que a gente não trabalhou junto, mas enfim, se debatia a pauta, se debatiam os assuntos e isso pode se perder. Você não vê isso como um problema? Porque eu particularmente vejo, já estou botando a minha opinião aí. Eu acho que tudo faz parte da adaptação, né? A gente está num momento de mudança mesmo e de adaptação. A gente ainda não sabe o que vai acontecer daqui para frente. Eu vou usar a palavrinha que eu já vi muita gente usando aí na internet, que é o novo normal. Nós não vamos voltar à normalidade, nós vamos para o novo normal. E esse novo normal, como diz o nome, é novo mesmo. Então a gente vai ter que se adaptar, dançar conforme a dança, né? Se adaptar conforme o que vem. Então, será que a gente está preparado a ser esse ser humano, e principalmente dentro da nossa profissão, que se adapta conforme, né, a música? Eu não sei, né? Eu não tenho a bolinha de cristal. Mas o que eu vejo hoje, inclusive por conta do trabalho, do tipo de trabalho que eu faço hoje, um dos locais
para o qual eu trabalho, a Mentorep, é uma startup petropolitana, ela está fazendo uma pesquisa nacional de home office, né? Quando a gente começou essa pesquisa, tem um mês mais ou menos, não tinha ninguém. A gente não tinha visto ninguém no Brasil fazendo e a gente começou por conta de a gente trabalhar com educação corporativa e querer entender como que o colaborador, o trabalhador está em casa fazendo esse trabalho, né? E aí, fazendo umas pesquisas, eu vi que 60% da força produtiva hoje está em casa, trabalhando de casa. Fazendo home office, como a gente diz aqui, né? Que, aliás, nenhum professor de inglês me ouça falando isso, fazer home office, porque isso não existe em inglês. Mas a gente é português, a brasileira, tudo e tá certo. Tudo. Virou home office é home office, porque para eles home office é um escritório deles em casa. Trabalho remoto, né? Mas a gente adaptou e ficou legal, né? Gostei. Então, então, quando a gente pensa que 60% da classe produtiva brasileira, né, dos colaboradores estão em casa, a gente percebe que tem alguma coisa mudando. Eu conversei com algumas pessoas e estou entregando, né, essa pesquisa para muita gente, não só eu, como a equipe toda lá da Mentorep, somos 12, 13 pessoas, né? Por exemplo, o nosso trabalho é todo remoto. A gente faz reuniões e aí o que acontece? A gente vai descobrindo os mecanismos das novas tecnologias. É óbvio que tem muita gente ali que vem da área de informática, né? E tem muita gente que vai ter opinião diversa da minha, mas, por exemplo, no meu caso, eu estou muito mais produtiva. Por quê? Lá se convencionou que as reuniões são às 9 horas da manhã, então eu tenho que estar acordada, eu tenho que estar pronta. 9 horas eu tenho que estar com o celular ligado ou o laptop, as pessoas vão me ver, né? E a gente vai conversar de trabalho, tem uma reunião semanal. Então tem um método, né, que te coloca mais produtivo. Né? E eu fico em casa, tenho ficado em casa o dia inteiro. Eu só paro de trabalhar às 6h30, 7 horas, que eu tenho dado aula online também. Outras aulas, aí chega, às vezes é de 6 às 7, às vezes é de 7 às 8, depende do dia, né? Então, eu tenho um dia pesado, eu fico cansada no final do dia, sabe? Agora, tem outras questões para a gente ver também, que são coisas que a gente vai ter que resolver, né? Que é a questão da ergonomia, né? Será que você tem um local legal para você trabalhar em casa? Porque isso atrapalha. As questões do estado emocional, né? Como é que você fica? Tem gente que não aguenta, né? Ficar muito tempo em casa. Eu adoro, eu amo ficar em casa. Então, para mim, assim, é um prato cheio. Comer em casa, ficar em casa, etc. Agora, tem gente que não aguenta. É óbvio que isso tem um prazo, né, de validade. Ficar em casa Deus tem um quiser. prazo de validade, né? Não é o caso da pandemia. Infelizmente, tem horas que eu tô doida também, né? Peraí, né? Você quer se relacionar. O ser humano é um ser social, Não ter a né? possibilidade de sair é o problema, né? Exatamente, essa é a questão. Você não tem possibilidade de, né? Pelo menos se você for autorresponsável, tiver um autocuidado e um cuidado com o outro, né? Por exemplo, espaço de convivência, porque no meu caso eu não tenho filhos pequenos, eu não tenho quem me atrapalha, tadinho, é meu cachorro, que pede pela minha presença lá fora, eu dou uma pausinha, porque também tem um outro estudo que diz que isso é legal para vocês também, aí quem está assistindo, que é legal você trabalhar, tipo, fazer horas intermitentes, né? Então, você trabalha 50 minutos, você foca, se dedica 10 minutos de, né, pausa, mais 50 minutos, entendeu? Porque aí você vai rendendo. Tem uma teoria a respeito disso, as pessoas têm feito. Eu estava conversando com meu irmão, que é da área de gerenciamento de projetos, lá no Rio, e ele está preso aqui em Petrópolis, vamos dizer assim, né? Está em casa. E ele estava falando, Luciana, nós lá da empresa, que é uma empresa grande de seguros e tal, uma empresa italiana, ele falou assim: eu não vou voltar pro escritório, só vou voltar para reuniões, porque a gente está eles estão descobrindo, porque também tem uma coisa do, é, do líder, né, do CEO, descobrir
que aquela pessoa pode fazer home office e vai, né, ter a mesma produtividade, tudo vai sair certinho. Para as empresas, esse também é um dilema. Para o Brasil, porque no mundo inteiro o home office já é um trabalho natural, entre aspas, né? Tem muita gente que já faz esse tipo de serviço. E a gente estava aqui porque nós somos também um povo criativo, né? A gente é conhecido como um povo criativo. O que que acontece? A gente fica brincando muito na internet. Então a gente tem YouTube, né, com situações não tanto de trabalho, mas de outras coisas. Eu presto serviços para uma outra empresa que trabalha com equipamento geofísico importado, a Azagel, equipamentos geofísicos. Então, eu participei de uma live mundial há uma semana e meia, 2 semanas. Então, e que para eles esse trabalho era normal, eles utilizaram o Skylive, enfim, cada um vai usando as suas plataformas, aquilo que se adapta mais. Então, o que o brasileiro está percebendo hoje é que tem um caminho, é possível. E você vai ter que resolver pequenas coisas, que é a questão ergonômica, a questão de você, como que você vai, se antes você ganhava, vamos, um ticket de transporte, um ticket de alimentação, o que que você vai ganhar hoje que vai te ajudar na sua internet, né? Nas suas transmissões, na luz, na energia que você antes não gastava, enfim, fazer pequenos arranjos para que isso aí funcione bem de um lado e do outro. Na nossa profissão, eu acho que a gente já. Eu sei que você está falando da redação, que é uma troca muito interessante, mas por que que a gente não faz essa troca, já que a gente hoje tem Agora, tanta ferramenta? A gente pode fazer isso live e de repente uma vez por mês vocês se encontram em um grande encontro por uma troca. É uma questão de organizar, porque a gente também tem uma questão, né, Felipe? Nós jornalistas, nós não, nós sabemos escrever, né? A gente escreve, a gente vai apurar lá a nossa matéria, parará, vai sentar aqui, vai escrever, vai ficar tudo maravilhoso. Mas essa questão administrativa, né, do dia a dia, gerencial, não é muito a nossa praia, né? Então, quando a gente vai migrando para assessoria de comunicação, a gente vai aprendendo que a gente tem que ter essa pegada administrativa, né? além Então, da relação. além da redação, né? Então, para além disso, a gente vai ganhar algumas habilidades, que são habilidades técnicas e tudo que vão, inclusive para mexer na internet também, né? Hoje, com marketing digital, o jornalista está virando, né, um conteudista, né? E ele está trabalhando nas plataformas e está tendo que saber SEO, está tendo que saber, enfim, todas as manhas do marketing digital, porque senão também ele, né, vai estar fora do mercado daqui a pouco, né? Então ele tem que crescer junto com isso aí. Eu estou me virando nos 30. Pois é, Luciana, deixa eu pegar algumas perguntas aqui. O pessoal está participando bastante, agradeço muito aí. Petrópolis Fatos Lu arrasando na live. A Priscila está falando o seguinte: que era uma tendência e que essa da pessoa, que era uma tendência essa da pessoa fazer um pouco de tudo e a pandemia antecipou o cenário. É um pouco isso, isso realmente já acontecia, né? É isso mesmo, Priscila. O Roland está falando, professor Roland, tem que ter essa. Professor Roland está dizendo que o problema do home office é que, na maioria dos casos, a perda de renda. Você concorda aí com ele? Eu ainda não tive esse problema. Eu não sei como o mercado vai absorver isso. A gente tem até que ver, Roland. A gente espera que não, né? Na realidade, tem muita coisa mudando. Eu não diria propriamente perda de renda, né? Mas eu diria uma realocação, né, das questões financeiras, tanto de um lado quanto de outro, né? A gente vai ter que rever o quanto a gente cobra, como a gente vai cobrar, e a gente vai ter que incluir nessa planilha de custo uma série de outras situações que antes a gente não incluía, né? Então é rever de um lado, rever de outro. Mas, gente, tem muita coisa que está acontecendo. Eu não sei se vocês estão reparando,
eu não sei, eu não peço comida fora, né? Eu faço, tenho feito, eu tô há 3 meses fazendo cozinha. Gente, eu tô cozinhando há 3 meses. Nossa, mãe, todos os dias. Nossa, só para quem gosta de gastronomia, porque tá difícil. É, então, mas tem gente que vai comprar fora e não sei o quê, parari, parará. Eu tenho visto que as coisas estão mais baratas, até a gasolina baixou. É Pô, gostou verdade ou muito. mentira? Então, né, a questão de oferta e demanda, ok. Mas a gente vai ver algumas coisas, né? A gente vai ter algumas surpresas. Tá muito cedo, né, para a gente falar assim, é isso. Até porque a gente está numa movimentação política tão grande, Pois é. né? E a gente estava conversando sobre isso antes da gente chegar aqui, né, Felipe? Falando sobre essa questão da imagem, né? Do jornalista que está muito desgastada e a gente está sofrendo com isso, né? Algumas situações extremas e a gente vai ter que aprender a lidar com isso, É uma né? tentativa de tirar o crédito, né, do jornalista, de tirar a credibilidade do profissional, né? A gente vê isso muito, muito claramente, de uma forma orquestrada, né? Enfim, e como você vê esse processo? Como a gente sai disso aí? É, desculpa, eu me perdi, que eu estava lendo ali a Pristor 4. Não, não assim, é só para analisar esse processo mesmo. Como você vê essa tentativa, que é uma coisa meio até orquestrada, né? De tentativa de tirar a credibilidade do profissional, né? Eu Assim queria uma análise como sua sobre isso. é, eu, como lidei com a assessoria de comunicação, a comunicação empresarial, eu estava muito acostumada com as questões de imagem e gerenciamento de crise da marca, né? Da marca, da empresa, né? Momentos de crise, essas coisas. Já lidei com muita crise, né? Ajudando muita gente nessas questões de crise. Mas, e agora a crise está, né, com a gente. Volta pro. E aí, como que a gente faz? A gente tem que resgatar essa imagem. O que que se faz? Né? O que que uma classe, por exemplo, eu estava até comentando com vocês, vamos supor, um exemplo, a classe médica. A classe médica, ela tem uma é, corporação, né? É corporativa, Tem né? conselho? Classe, eu acho que ela é muito dispersa, né? A gente tem alguns organismos e tudo, mas a gente ficou muito disperso, primeiro pelas questões políticas mesmo, quando a gente perdeu essa obrigatoriedade do diploma, né, há um tempo atrás, e essa luta tamanha, ferrenha, né, por essas questões. Mas eu acho que agora o mercado já absorveu isso e já sabe que o profissional que tem o diploma, né, ele chega muito mais preparado no mercado. E a gente sabe que informação e comunicação todo mundo sabe fazer, né? Porque é do ser humano. Isso tudo está muito misturado. Mas nós, em termos de cobertura, é que eu vejo essa questão da imagem mais, né, urgente de você lidar. Você vê essa história, né, da Globo, que saiu da cobertura, a Folha de São Paulo, aí você falou a Bandeirante. TV, a Band também, saiu da cobertura no Palácio do Planalto. Isso, para mim, eu nunca tinha ouvido falar. E eu atuo desde a década de 80. Eu comecei na imprensa em 86. Então, eu peguei ainda, né, a ditadura, peguei o finalzinho, né, com relação à questão das diretas já, em 89, a gente teve o movimento das diretas já, e aí algumas coisas foram mudando, essa questão de liberdade de expressão foi voltando aos poucos, mas nem nesse momento, naquele momento Aqui no inicial, Rio, né? É bom fazer. Você trabalhou aqui, mas também trabalhou no Jornal do Comércio, trabalhei. teve experiência na imprensa da capital, né? Já trabalhei Trabalhei, fiz bastante trabalho na capital e depois eu fui embora, né? Fiquei 6 anos, 7 anos no total fora do Brasil. E foi ali que eu descobri o Press Agency, que é assessoria de imprensa, esse trabalho mais de marketing e publicidade voltado para assessoria. Quando eu cheguei aqui no Brasil, não tinha. Você tinha alguns assessores de imprensa, mas ainda era aquela coisa muito conhecida como chapa branca.
Já Uhum. ouviu falar nisso? Né? Chapa Branca, que era aquele cara que trabalhava para um governo, era muito na questão política, né? E as empresas, então, quando começou aquela história da questão econômica brasileira, né, de você dar uma pujança para a economia brasileira, os jornais começaram a fazer as editorias de economia, então eles passaram a cobrir a economia, cobrir as empresas, aí as empresas começaram a sentir necessidade, pô, preciso de alguém para falar com eles, Seu meio de né, campo, para né? ajeitar essa relação. E aí cresceu essa questão de assessoria de imprensa, foi na década de 80 mesmo. Uhum. E aí quando eu voltei no final da década de 90, eu já voltei com essa mentalidade do que eu vi lá fora, né? E aí eu fui logo fazer uma pós-graduação no Rio e conheci muita gente dessa área de assessoria, porque era a primeira turma da Estácio de Sá, de assessoria de Uhum. comunicação, foi a primeira pós no Brasil. Então eu tive a honra de conhecer gente que era até de fora, porque veio fazer naquele momento lá na Unesa, no Rio Comprido. E aí conheci gente de várias empresas, assessores e tal. Comecei a montar uma rede, eu falei assim, eu quero fazer isso, né? É isso que eu quero. E eu já tinha um filho, eu já estava casada, não queria mais essa. Bom, eu não pude falar isso, que eu não queria mais essa vida de jornalista, de trabalhar final de semana, porque eu trabalhei muito final de semana sendo assessora. As pessoas se Nossa, iludem, né? Quem está na eu redação então, sai para é um assessoria, acha que vai ter moleza, acha que vai ter vida fácil, lendo engano, né? nada, nada, nada. A Priscila Torquato, ela estava falando um negócio ali que por isso que eu tinha me perdido antes, queria responder a ela. Você tem aí? Tenho, eu ia só ler os outros comentários antes do dela. Tá. A Aline está falando aqui que muitas empresas ainda não estão preparadas para lidar de forma positiva com home office. O Não. Bruno, não estão, né? O Bruno pergunta se você acredita que é uma sobrecarga com trabalho em casa. Pois é, tem muita gente falando essa questão de sobrecarga, sim. Por conta disso, a gente vai ter que. É uma nova forma de organização do trabalho, né? Então, a gente vai ter que se policiar, porque pode ter sobrecarga, sim. Eu conheço pessoas e já ouvi falar, como eu trabalho na Mentorep, essa empresa que trabalha com gestão de recursos humanos, então eles estão assim com o melhor do que tem em termos de educação para educar tanto colaboradores quanto lideranças, para essas questões, eu estou bem por dentro dessa área aí. Então, há essa questão de sobrecarga, sim. A gente vai ter que ter, como é que se diz assim, umas regras, né? Como se fosse uma norma. Se você começa às 9, você vai até meio-dia, você tem que ter 1 hora sua de almoço, não dá para misturar as coisas, né? Porque senão realmente a gente fica sobrecarregado, né? Tem que cuidar disso aí. E a gente, como jornalista, muitas vezes a gente não é, nós somos donos do nosso passe, né? Então a gente é que vai ter que cuidar disso, ninguém vai cuidar pra gente, Uhum. né? Então tem que Pois é, fazer essa. é isso. O Roland está dizendo aqui que grandes redações cortaram salários. É bom analisar se é por conta da pandemia ou se isso vai continuar depois, né? Por conta desse trabalho remoto, né? Acho que tem muito essa questão, né? Eu vi que o Globo tá com uma nova demissão agora, né? De novo, e enfim, lógico que isso vai acontecer. A gente está ainda, não sei nem se a gente está na metade das mudanças que estão acontecendo, que vão acontecer, né? E se a gente sair fora da caixinha, né, do nosso ponto de observação, que é aqui a cidade, olhar para o estado, olhar para o Brasil e olhar para o mundo, a gente vai enxergar muito mais coisa. E lá fora, com certeza, é assim que acontece, as coisas vão chegando primeiro e a gente vai montando, né, o cenário do que é tendência, do que não é, aqui para nossa terrinha. Pois é. Aí a gente chega, eu queria só registrar que meu pai tá vendo, um beijo. E a Priscila pergunta, que ó, eu acho que é a pergunta que você tinha citado, né? As empresas também precisam equipar quem vai trabalhar de casa. Ele faz essa Isso provocação e isso é verdade, né?
Ela está certa. Outra situação que a gente estava vendo, inclusive nessa pesquisa nacional de home office, a gente está assim, equilibrado no sentido de que as empresas têm que dar, né, esse suporte, né, principalmente as empresas formalizadas, né? Você tem que fornecer o laptop ou um celular. Enfim, nessa outra empresa que eu tô, a outra menina, ela tá com um laptop e celular. Mas como eu sempre sou serviço prestado, eu uso o meu mesmo, mas a pessoa que é funcionária, ela tá usando o equipamento da empresa, né? Então, tem que existir esse cuidado também. Inclusive, houve uma pesquisa dentro desse local meu de trabalho se a gente tinha cadeiras ergonômicas, porque a gente ia ficar muitas horas escrevendo. Você vê, olha a minha cadeira aqui, ó, é de palha, não rola, não dá. E eu tenho uma cadeira de escritório no meu outro escritóriozinho ali que eu não gosto dela. Ninguém me deu uma cadeira ainda não, né? Vamos ver. Pois é, a Aline está comentando aqui, quem trabalha em casa trabalha tanto quanto nas redações, então não justifica a redução de salário. A Mauri Madeira entrando aqui, um abraço. A Mauri, um Grande abraço. Mauri. Bruno dizendo, acredito que haja uma tendência das empresas absorverem profissionais já equipados, né? O que também eu acho que é uma tendência mesmo, mas não dá para exigir, né? Assim, Não, a gente não sabe ainda o que o mercado, qual é a exigência do mercado, não. Eu acho que a gente vai percebendo isso aos poucos, né? Tudo bem que a gente está no momento de pandemia, está todo mundo preocupado, sim, né? A gente está preocupado com saúde, a gente está preocupado com trabalho. Eu também estou. Está todo mundo no mesmo, né? Na mesma página. Só que a gente não precisa se apressar e se afobar em ter tudo, né? Eu acho que tem coisas que podem ser negociáveis conforme o tempo, né? E o tempo é que vai dizer exatamente como que vai ser esse nosso futuro breve aí, né? Futuro próximo. Eu acho que a gente pode ter um mínimo. Particularmente, eu sou uma doida. Então, eu sempre trabalhei com meu laptop, sempre trabalhei com meu celular, sempre trabalhei com tudo, com meu carro, com não sei o quê. não tem Eu como, acho que a gente não tem. no final das E a contas. gente, jornalista, né, querendo notícia, não É. sei o quê. Quantas, eu me lembro, Felipe, teve uma época, isso foi lá na década de 2000 já, mas no início, quando eu trabalhei na área pública pela primeira vez, eu carregava o púlpito dentro do meu carro. O púlpito onde o O prefeito ia falar cerimonial. no evento. Eu carregava dentro do meu carro, porque não tinha carro, porque não sei o quê, porque bota dentro do meu carro. Não, Olha, não, é são muita coisa que o pessoal mais novo não posicionamentos. sabe, né? Eu também, essa eu não vivi também não. Mas tem também o entregar o release em papel, em disquete, né? A foto para revelar. Um cenário que mudou completamente, né? Com certeza, tem muita coisa mudando, né? E tem muita coisa ainda mais para mudar. A gente tem muita descoberta. O jornalista, nossa profissão tem muita coisa para fazer na internet. Tem muita descoberta. Eu, pelo menos, estou assim, descobrindo muitas coisas. E me encantando com outras, né? O marketing digital é muito legal. Não sei se alguém já ouviu falar nessas plataformas de automação, se alguém utiliza. Óbvio que deve ter muita gente que está utilizando de automação, de e-mail marketing, tudo. Se vocês conhecem, tem a RD, tem o MailChimp, né? Eu já Uhum. trabalho com essas plataformas porque você tem todas as métricas para você fazer uma pesquisa. Você não precisa usar o formulário do Google, né? Você pode usar o SurveyMonkey, enfim, vocês têm outras plataformas para o dia a dia de vocês, para a organização do que vocês estão fazendo, planejando. Eu utilizo o Trello, não sei o que vocês A gente utilizam. também. Então são organizações que a internet dá para a gente hoje, e eu estava usando também, e fiz até uma pesquisa para o mestrado da UERJ, que eu estou fazendo, que é voltado para educação, cultura e comunicação. Então, a gente fala das três coisas. E no semestre passado, eu tive a aula justamente sobre cybercultura. Então, tinha que apresentar cada um
um aplicativo novo. Aí eu apresentei o Slack. Vocês já ouviram falar? Também é de comunicação para grupo, né? Você tem um grupo fechado, você pode usar ali o Slack, que ele vai ter várias funcionalidades em que você vai poder falar com cada um específico. Enfim, tem um mundo de coisas. É só escolher. Tem uma facilidade. Eu, pelo menos, acho assim, eu gosto mais de trabalhar em casa. Eu adoro, sabe? Mas tem gente que realmente, né? Eu imagino um jornalista falando que gosta de trabalhar em casa, né? Mas eu tenho uma desculpa, porque eu já fui para a área de comunicação quietinho mesmo, né? Avaliar, pesquisar, porque senão. Quietinho nunca, Luciano. Aqui, deixa eu mandar um abraço aqui para o Pablo Klim, para o Lucas, para o Luiz Babi. Bom, Pablo, sabe? tudo bom? Pois é, o Amaro Gomes Mota, Vanessa Dermatofuncional, Bruno Priori, a Maria. Bruno, nossa, eu trabalhei com ele na UCP. Pois é, muita gente legal aqui. O Bruno está perguntando aqui, desses cenários já vistos, qual deles você considera o pior para o jornalismo, Luciano? Qual cenário que você diz? Acho Eu que acho que é esse então, agora, da imagem política. Nossa, eu tô arrasada, gente. Né? Eu acho que é uma coisa que a gente tem que ver como é que a gente vai resolver isso aí, sabe? Tem que se juntar, porque está chegando à beira primeiro do histerismo, a gente não sabe se vai para a rua, né, fazer alguma reportagem e vai apanhar ou vai ser xingado. Peraí, o que que é isso? Somos todos seres humanos, a gente está fazendo a nossa cobertura lá especial. E o seguinte, o sistema de fake news está funcionando assim, né? Horrores. Né? não, Isso também contribui para a e imagem assim, negativa. é o que a gente estava discutindo. Eu acho que a gente chegou a falar desse ponto em todas as nossas lives, mas é um ponto importante, né? O profissional está ali fazendo o trabalho dele e muitas vezes ele nem né, ele não representa a opinião do veículo. Então, assim, é um absurdo de qualquer forma. Todo mundo tem direito de pensar, o veículo tem direito de ter o posicionamento e não cabe a ninguém ficar querendo interditar o debate, ameaçando, né, e criticando. Mas ainda mais com um profissional que não representa necessariamente a visão do veículo. Ele é um profissional, como qualquer outro. Como o cara que está A gente tem que trabalhando dentro do pensar. banco, como o cara que está no escritório, né? Enfim. Você deu um exemplo ótimo. O bancário não quer dizer que está de acordo com o banqueiro, Exatamente. né? Então, nós também, por mais que a gente possa sofrer, né, um corte aqui ou outro na redação, em texto, e que isso possa modificar nosso ponto de observação, a gente tem que entender também, e aí a gente é outra live, né? Se a gente for para esse lado, mas eu vou só dar uma palhinha, que é o seguinte: interesses há de todos os lados, né? Quando você é um ponto de observação, né? Você fala primeiro com o teu background, aquilo que você tem de background é que você traz para o texto, né? Jornalístico também, né? Essa questão de objetividade, sinto muito, gente, para mim já caiu por terra há muito tempo. Porque a gente são estudos e mais estudos, né? Tem uma questão agora que eu acho que é fantástica da gente tocar no assunto, que eu acho assim que o McLuhan está ressuscitando, né? Ele foi meio que abandonado. Quem é da área de jornalismo sabe, né, desse autor, pesquisador que eu estou falando, canadense. E ele falava, né, o meio é a mensagem, né? E para mim está assim claro que é isso, né? A gente ficou um tempo afastado disso, aí veio a internet, as coisas estão caindo nas suas caixinhas agora e o meio é a mensagem, né? A gente começa a perceber isso. Então ele não cometeu assim nenhuma heresia ao falar isso, né? E ele vislumbrou essa questão da aldeia global, né? Outro cara que criou o tema aldeia global muito antes da gente estar nessa aldeia global, né? Então eu acho que tem assim alguns louros, né? Naquilo que ele conseguiu pesquisar e visualizar, porque é o que a gente está passando agora, né? É isso. Você conhece essa tal de Carla Cavalcante que está aqui? Essa tal de Carla Cavalcante, ai, que delícia, gente! Olha que eu adoro isso. Aí tem Olha, encontramos tanta gente, que a gente só dá um pois, coraçãozinho no Insta, não se fala mais. pois é.
Tem Fabi Afonso aqui também, Monca Schmidt. Fabi, trabalho com ela na Mentorep. Ah, bacana. Fabi é ótima. O Roland dizendo que Folha, Globo e outros cortaram salários, o Célio Espíndola, corretor. O Roland tá me cornetando aqui, dizendo que entregar a release em papel é do século passado. Pois é, a gente tá assustando o pessoal mais novo, Roland. Mostrando que já foi muito pior. É. Assustando não, dando conforto. Mostrando que já foi muito pior. Enfim, a Miriam também entrou aqui, muita gente participando. Eu vou só perguntar outra coisa, Luciana, que a gente estava falando desse estudo que a Mentorep fez. E esse estudo é nacional, né? Eu queria perguntar isso, assim, qual o diagnóstico que vocês têm do panorama nacional com relação ao home office? Não, a gente ainda está rolando a pesquisa. Ah, Aliás, quem tá. quiser fazer, depois eu deixo o link aí para vocês, que eu não sabia de que forma a gente ia tocar nesse assunto, se ia tocar nesse assunto. E eu acho super legal, porque você pode preencher uma pesquisa que está no Google Forms, vai ganhar um e-book de produtividade, Boa. como ser mais... É um e-book feito lá pela Mentorep, e preenche lá para a gente. A gente ainda não fechou os resultados. A gente está pensando que até o dia 31 de maio essa campanha da pesquisa ainda vai rolar, e dali a gente vai começar a fazer as métricas dos resultados para poder entender, né, como é que está essa questão, né? A única coisa que a gente já sabe por outras pesquisas é que a gente reconhece que 60%, como eu já tinha falado, da força produtiva do trabalho no Brasil já está nessa fase de home office. A gente não sabe, né, se dura ou não, mas a gente percebe lá pelo RH das empresas que muitas situações novas vão acontecer em relação ao trabalho remoto, né? E que elas precisam se organizar para isso, fazer uma pesquisa de clima, entender como é que o funcionário, o colaborador está, enfim, tem muita coisa rolando legal. Mandar um beijo para a Marilisa. Rolando, obrigado aí por prestigiar a gente. Você já está intimado a participar de uma próxima conversa, vamos conversar aí. E, Luciano, eu queria tocar em outro tópico, né, que eu acho que é, assim, é o que todo mundo está discutindo quando se fala na imprensa local, né, e você com essa experiência grande, tanto em assessoria de imprensa, quanto do outro lado do balcão, né, você chegou a citar no começo, que foi esse encerramento aí da tribuna, né? O Rolô tá dizendo que a gente fica ótimo no vídeo. A Luciana fica, eu nem tanto. Mas essa questão da tribuna, né? Da tribuna ter aí priorizado a versão impressa, priorizado o site, priorizado a rádio e deixando de circular na sua edição impressa, que é um fenômeno que está acontecendo em várias partes do estado e do país, mas que afetou a gente também. Hoje a gente só tem o Diário de Petrópolis como jornal impresso, né, diário, se querer ser redundante. Como você vê essa transição do impresso para o online? Eu vou falar apesar assim do lado emotivo, né, a Tribuna, um jornal que eu também acompanhei e tal, para ela ter tomado essa decisão, né, que para mim é uma decisão econômica, né, não é uma decisão política ou qualquer outra coisa, né? Agora eu entendo que vai haver assim um rearranjo. Eu acho, sinceramente, é, eu acho que é uma boa a gente experimentar esse momento sem a tribuna. Não por ela, eu digo sem um jornal diário. Como que as coisas vão se encaixar agora? Deve estar todo mundo se perguntando isso. Um cenário novo, né? Será que vai surgir algum impresso novo? Será que alguém vai cobrir essa lacuna? Será que o que restou, o diário, né, os dois principais jornais da cidade, vai cobrir essa lacuna? Quem vai cobrir? A internet vai cobrir a lacuna? Então, tem muita coisa ainda como ponto de interrogação para a gente aqui na cidade, né? E aquilo que eu falei lá no início, aqui, da nossa live. A gente, enquanto uma cidade menor e tudo, a gente recebe, né, esses impulsos tecnológicos e não sei o quê, um pouco tempo depois, né, com um delay.
com o atraso da capital, com o atraso das modernidades, né? E o Brasil já recebe com esse atraso, então a gente recebe por tabela, né? Então, assim, o que eu dou de dica, inclusive para quem curte, gosta e quer olhar para esse cenário futuro, é dar uma olhada. Quais são as tendências que estão lá do outro lado, né? Ou do mar, ou que estão aqui, enfim, que está lá e que pode chegar aqui. E dessas tendências, o que eu tenho a ver com isso enquanto empreendedor? Né? Porque a gente tem muita gente empreendedora, eu tenho certeza, e a gente tem um cenário novo também, relativamente novo, que é o fato de a gente ter uma universidade formadora, né, de profissionais da nossa área aqui, que até agora, pelo menos, não acabou o curso, né? Mas a gente tem o quê? Novos profissionais aqui há 10 anos, mais ou menos. Acho que a primeira turma se formou há uns 10 anos, 10, 11 anos, no Acho que máximo. tem, não, acho que Eu tem. tenho 15 de estágio, 4 anos de... Eu cheguei Foi lá para lá, tá? 2003, 2004, não foi? Eu entrei lá em 2004. Acho que foi mais ou menos por aí, né? Então, A Ling está falando e eu concordo que perdeu grandes professores, Estácio. Eu concordo. ah, olha, eu sinto muita falta de dar aula. Eu vou inventar qualquer negócio aí daqui a pouco. Mas eu fico pensando assim, tem que olhar para esses cenários e o seguinte, é o que eu estava falando, a universidade, ela tem um ponto que eu acho que é muito positivo, que é formar alunos, né, profissionais empreendedores. Porque a gente aqui na cidade não tem lugar para todo mundo em redação, não tem lugar para todo mundo em agência de publicidade, mas tem para empreendedorismo. Né? O que você vai trazer de ideia? Qual é a tua criatividade? O que você joga no mercado? E para isso tem que fazer pesquisa. Né? Então, senta, pesquisa quais são as tendências, o que está acontecendo lá fora, o que pode dar certo aqui, conhece a cidade, né? Porque quando a gente conhece assim um pouco desse lugar que a gente vive e que gosta e que, né, passa aqui a vida inteira, o que a gente quer, né? Daqui, o que a gente pode oferecer e essa coisa de você estar sempre podendo oferecer algo que falta, né? Que é a dor do outro. O que é a dor do outro que eu posso, na minha área de jornalismo, comunicação, suprir, né? Então, a gente vai trabalhando nessas faltas, cobrindo essas lacunas. Então, eu acredito que tem espaço, acredito que as mídias, né, sociais, as novas tecnologias, elas vão trazer algumas soluções interessantes para a nossa área. Eu estava até falando com você antes também, essa questão das novas plataformas, né, e tudo. Nessas plataformas você tem métricas que a gente antes em assessoria de imprensa ninguém conseguia fazer um relatório direito. A verdade é essa, na década de 90, infelizmente, né, a gente ficava falho. E eu também, eu tive que apanhar para fazer os meus primeiros relatórios. Né? Como que eu vou mostrar para o outro, para o meu cliente, como que foi o meu relacionamento com a mídia naquele mês, ou enfim, um relatório que dissesse o mínimo do mínimo. Né? E a gente vai pegando o modelo daqui, dali, e aprendendo. A gente ainda já tinha internet, né? Algumas vezes, mas não tinha essa solução. Hoje, a gente tem métrica em tudo. E não é só copiar número, é a gente saber analisar esses números. Então, a gente tem que ter uma outra qualidade, né? Que é essa de você estar trabalhando meio que como... E é dentro da comunicação social, um sociólogo, né? Um antropólogo. Como que você enxerga aquilo ali? Né? A gente tem que ter esse olhar. Isso, para mim, é estratégico, sabe? Então, eu sou muito positiva nesse ponto. Eu acho que tem espaço, tem lugar, tem jeito, né? Pois é, Exatamente. e como deve começar esse processo? Só lembrando aqui que você só em assessoria, o Pedro, mandar um abraço antes para o Pedro Matoso, para o André Carvalho, para o Luiz Heber, eles que entraram aqui também na nossa transmissão. Um abraço a todos aí. Porque você, como você disse, entrou nessa área de assessoria lá atrás, né? Com a Global Media, que virou Global Mix agora, né? Eu acho que seguindo o caminho aí
dessas transformações todas e, Pois que sinaliza para uma reinvenção. E como que os profissionais que estão no mercado podem se reinventar, na sua opinião? como que eles podem se reinventar? Olha, eu não sei, cada um tem uma personalidade, um estilo, um jeito. Eu sou uma pessoa muito curiosa, né? Então, eu acho que a primeira dica para algumas mudanças e readaptações, ressignificar coisas, né, dentro da nossa área, é ser curioso, né? Ser curioso, entender aonde como que as coisas chegam, aonde, continuar com o quê, como, quando, onde, por quê, né? O básico do jornalismo, continuar com isso para sua vida, né? E promover as mudanças que você quer dentro da sua área, com novas ideias, novos insights, ser criativo. Eu acho que o mundo está pedindo isso. Eu não enxergo a pandemia, infelizmente, em que pese todos os mortos, né, todas as dores que a gente está percebendo, mas num futuro eu não enxergo a pandemia, olhando para trás, como algo que foi ruim de todo, né? Morte é sempre ruim, mas a única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer. Eu não estou querendo minimizar a doença nem nada, mas a gente está num momento muito difícil, né? E às vezes, quando a gente usa uma palavra errada, pode até acontecer uma interpretação, mas não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que é fato, né? Vamos usar o jornalismo de novo. É fato. Nós estamos numa pandemia, nós temos mortes acontecendo, a gente precisa do isolamento, cada um pensa de um jeito, aí a gente tem o lá, tem o cá, tem não sei o quê, parari, parará, e a gente precisa se reinventar, né? Enquanto profissão. Então, o que a gente tira desse caldo todo? Né? Bota sal ou bota açúcar? O que faz com isso aí? Né? É isso. Então, é isso. A gente tem que aproveitar também esse momento. Não vou dar uma de ministro do meio ambiente, né? Que tem que aproveitar o momento. Não, a gente tem que absorver também os maus momentos. A vida é assim, né? Vamos absorver isso, né? Vamos ver como é que a gente... Essa fala de aproveitar o momento tem que ser para coisa boa, né? Ao contrário do que o ministro falou na reunião. Enfim, o Tarlen tá aí? Tarlen, a gente tinha falado da difusora no começo, você perdeu. A gente tinha dado a volta da difusora e o perfil do Tartufo, o restaurante lá de Araras, excelente, tá acompanhando a gente também, não sei quem tá. Mas... Leia! Deve ser a Leia, Leia. Um beijo. Leia, minha amiga, chefe de lá. Pois é, a Luciana vai ser subprefeita de Araras daqui a pouco. É verdade. Olha que eu luto ali, eu não tá pedindo. É verdade. Eu sei. Não, é uma história que rende outra live, né? Seu trabalho de Araras, que é muito bacana também. Enfim, qualquer dia a gente toca nesse assunto aí. Luciano, eu queria pegar outro assunto com você, que é o seguinte: você foi professora universitária, né? É professora universitária, mas esteve dando aula aí por 15 anos, como você falou agora há pouco. E a gente já tinha um processo, né? Quando eu entrei na faculdade em 2009, esse processo já estava iniciando bem. E essa pandemia, como muda muita coisa, também acelera o processo de ensino à distância, né? Você acha que isso é uma tendência? Isso vai ser popularizado? A tendência é você ter cada vez menos a atividade presencial? Como você vê isso? Eu vou dar um exemplo porque essa proximidade que eu tenho com os Estados Unidos me faz observar muito o primeiro mundo, né? O fato de eu ter vivido lá, o fato do meu filho estar morando lá, o fato de eu ir sempre. Então, eu observo bastante o que está acontecendo lá e começo a entender, né? Até porque ele está fazendo cursos e tudo. Então, eu percebo que, por exemplo, a sociedade americana, embora eu tenha todas as minhas reservas com relação aos Estados Unidos, tá? Aí é outra questão. Mas a sociedade americana, ela não tem esse mesmo olhar que nós brasileiros temos, né? Uma certa distância no ensino à distância, né? Fica meio assim, né? E tudo por quê? Porque
talvez as nossas características como brasileiros, né, que gostam de estar juntos, você estava falando desse primeiro, como é que vai ficar a reunião na redação, todo mundo, a troca, né? Então, eu vejo que o ensino à distância lá funciona nas melhores universidades, maravilhosamente bem, você ganha um certificado maravilhoso, que serve para o mercado de trabalho, né? E aqui a gente ainda tem né, essa situação um pouquinho complicada para o EAD, né, como se fala. Mas eu acredito que esse momento aí é outra situação, outro cenário que a pandemia está abrindo para a gente enxergar, inclusive famílias, né, pais de crianças e adolescentes, enxergarem o ensino à distância com outro olhar, né? E que o filho, quando chegue numa faculdade, tudo, tem um outro olhar. É óbvio que hoje a gente tem uma série de, talvez eu possa chamar de uma banalização do EAD aqui no Brasil, muitas universidades que a gente nunca tinha ouvido falar. Eu não conheço exatamente o perfil e o conteúdo desses locais, para dizer, mas eu percebo que é uma tendência na Europa, é uma tendência nos Estados Unidos e fatalmente vai chegar, né, nos países em desenvolvimento. É aquela onda, isso é natural, né? É muito difícil não chegar aqui com outro olhar. A gente vai ter isso. Pois é. Agora, tem que modificar algumas coisas. O EAD também que a gente já tinha antes da pandemia, não é desse EAD que eu estou falando. Se transformou também, né? Também se transformou, entendeu? Então a gente vai ter que ter sei lá, uma terceira via de EAD aí. Pois é. Luciano, conversa boa. Oi, desculpa, fala. Não, só para terminar, lembrando de um dado que eu vi, que é a primeira vez no mundo que a gente está com 5 gerações na área produtiva, na área de estudo, a gente tem 5 gerações. Por quê? As pessoas estão ficando mais velhas e continuando no mercado de trabalho, então isso quer dizer mais estudo, não sei o quê. Então a gente tem um universo aí totalmente diferente do que a gente já viveu mesmo. Não, e essas 5 gerações são todas, né, tecnológicas. Uhum. Não, pois é, exatamente. Já passou nesse novo período, né? Luciana, muito obrigado. Foi ótima conversa boa, dura rápido, né? Nem parece que já tem 1 hora aí, mas a gente tem que encerrar porque o Instagram corta a nossa cabeça se a gente continuar. Então, obrigado, um beijo, bom trabalho aí. Beijo para você. E obrigado. Um beijo para todo mundo. Obrigada, gente. E obrigado a todo mundo. E obrigado. Chamar vocês para cá para casa. Tá, vamos. Vai acabar quando a gente se livrar dessa quarentena. Quando a gente se livrar da máscara. Isso aí. Obrigado a todo mundo que acompanhou. Obrigado mesmo pela grande participação. Um beijo no coração de todo mundo. Semana que vem, Bruno Rodrigues e Carlos Miranda, outro grande profissional nosso aqui da imprensa. Valeu, gente. Foi muito bom. Espero que vocês tenham gostado. E é isso aí. Liga Live volta na quarta-feira que vem. Um abraço, um beijo a todos.